Na semana passada, a gente falou como é que funciona um título pré-fixado e a gente fez um paralelo sobre trabalhar em uma empresa, com um contrato, com um salário pré-determinado, por alguns anos. Hoje a gente vai falar de títulos pós-fixados. E a gente vai verificar como eles funcionam, a sua precificação funciona, fazendo o paralelo também como se fosse uma empresa. Então, se você quer entender duas coisas, primeiro, como funciona um título pós-fixado e segundo, se é hora de você ter mais desses títulos na sua carteira de investimentos. Então, bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, vou pedir que você curta aqui esse conteúdo, se inscreva no nosso canal para estar sempre antenado com tudo de novo que a gente vai soltando aqui relacionado ao mundo dos investimentos e, obviamente, compartilhe quem você conhece e acha que esse vídeo vai agregar algum tipo de conhecimento. Seguinte, no vídeo anterior, humildemente, eu digo que foi um dos mais bem explicados e didáticos para falar sobre como funciona um título pré-fixado. E hoje, de maneira também muito didática, a gente vai falar sobre como funciona um título pós-fixado. Mas antes eu preciso te dizer uma coisa, a gente não vai entrar aqui em aspectos muito matemáticos, porque eu sempre digo, você que tem uma profissão fora do mercado financeiro, você que não trabalha diretamente com investimentos, você que não decide onde colocar o dinheiro dos seus clientes, das suas clientes, sejam em títulos de renda fixa, ações, fundos imobiliários, você não precisa entender profundamente como funciona um cálculo por trás da precificação de um título de renda fixa. Você precisa entender como funciona a sua valorização ou desvalorização ao longo do tempo. Desde que você entenda isso, você vai se tornar um investidor ou uma investidora muito bem qualificada. De resto, como é que você precisa gastar o seu tempo, na minha opinião, se qualificando para ganhar mais, receber um salário, uma remuneração maior no seu nicho de atuação? Tem muita gente que passa um tempo muito grande tentando entender na vírgula, fazer cálculos extremamente exatos de como funciona a precificação de um título público indexado à inflação, pré-fixado, pós-fixado, quando você não precisa fazer isso para se dar bem no mundo dos investimentos. É necessário você entender como eles funcionam, mas de novo, não precisa saber ao certo como fazer o cálculo matemático para chegar no valor exato de um título público no dia de hoje. Mas para começar o vídeo, falando mais de pós-fixados, a gente vai falar como se fosse uma empresa, assim como a gente fez no título pré-fixado. Como é que funciona um título pós-fixado? Como o próprio nome diz, um pós-fixado, você só vai saber a sua taxa de remuneração, ou seja, o quanto você conseguiu de valorização investindo nesse ativo no vencimento. Daí o nome pós-fixado. Quando a gente fala pré-fixado, você pré-fixa uma taxa de remuneração. E essa taxa de remuneração é determinada no momento da compra. Ou seja, no vencimento do ativo, eu já sei qual vai ser a minha taxa de remuneração. No caso do pós-fixado, é diferente. Eu só sei a minha remuneração total e final no vencimento do meu ativo. Bom, como é que funciona um título pós-fixado? Ele pode ser basicamente atrelado a duas taxas de remuneração. Ou a taxa Selic ou a taxa do CDI. Qual que é a diferença entre essas taxas? Essa taxa Selic aqui é a taxa básica de juros da economia brasileira. Hoje ela a meta, Selic, que a gente chama, está em 13,75% ao ano. Por que meta, Gui? Porque essa é a taxa básica de juros que o Banco Central busca manter ou implementar para a economia brasileira. Então, por vezes, na maioria das vezes, ela fica levemente abaixo disso aqui. Hoje, por exemplo, ela está mais ou menos no patamar de 13,65% ao ano. A taxa do CDI, que é de Certificado de Depósitos Interbancários, é uma taxa que funciona mais entre os empréstimos entre instituições financeiras. Santander, Bradesco, Itaú, um emprestando dinheiro para o outro. Ela é sempre muito próxima à taxa Selic, tá bom? E além dela estar sempre muito próxima da taxa Selic, ele é o principal benchmark, ou seja, índice de referência para o mercado de renda fixa e para o mercado financeiro brasileiro como um todo. E hoje também gira aí na casa de mais ou menos 13,65% ao ano. Ô Gui, se eu compro um título pós-fixado, então eu não sei que ele vai render 13,75% ao ano? Ou um título indexado à taxa do CDI ou a Selic, eu não sei que ele vai render 13,65% ao ano já? Não seria pré-fixado? Não. Por quê? Porque essas taxas aqui, elas podem mudar ao longo do caminho. Por exemplo, a taxa Selic, meta Selic, ela é determinada pelo nosso Banco Central, tá certo? Banco Central brasileiro. E ela pode se alterar, em média, a cada 45 dias.
dias. A cada 45 dias, os diretores e o presidente do Banco Central se reúnem, com base em vários dados quantitativos, tanto de dados que já passaram, mostram o passado, em termos de atividade econômica, inflação, outros indicadores de preço, e quanto às expectativas, tanto da autoridade monetária, Banco Central, quanto do mercado. E aí ele decide o que fazer com a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, que tende a balizar várias outras taxas de juros dentro da nossa economia. Para que ele altera essa taxa Selic? Principalmente para manter a inflação e as expectativas de inflação dentro da sua meta, ou seja, para segurar o poder de compra da moeda brasileira, o real. Então, a cada 45 dias, o Banco Central se reúne, olha os dados passados de atividade, inflação, vários indicadores econômicos, olha para as expectativas dos próximos meses e anos e define aí a próxima taxa Selic que vai estar vigente a cada 45 dias. Ele pode decidir aumentar essa taxa, ele pode decidir por mantê-la igual ou ele pode decidir por reduzir a taxa Selic. A taxa Selic, a taxa do CDI, ela pode se alterar a cada 45 dias. Ô Gui, mas e se porventura acontece alguma crise, algo muito fora do radar e, poxa, o Banco Central ele pode alterar a taxa Selic antes desses 45 dias? Antes dessas reuniões que acontecem a cada 45 dias? Pode. Quando os diretores e o presidente do Banco Central se reúnem, é chamado Copom, o Comitê de Política Monetária. Eles se reúnem para definir a taxa Selic. Acontece que em casos de urgência ou de extrema necessidade, eles podem se reunir antes dessas reuniões que já estão planejadas para acontecerem a cada mais ou menos 45 dias. Então, se eles se reúnem, é chamada de uma reunião extraordinária do Copom, do Comitê de Política Monetária. E aí, muito provavelmente, eles realizam alguma alteração na taxa Selic. Isso é comum de ocorrer? Não, nem um pouco comum. Bom, agora, Gui, como é que funciona a rentabilidade dos títulos atrelados à Selic e ao CDI? Dá uma olhadinha. Quando você adquire um título atrelado à taxa Selic, vamos supor, então, um Tesouro Selic, que é um título público indexado a essa taxa básica de juros, o que vai acontecer? Dia a dia, o preço desse ativo, o valor que você tem aplicado em um Tesouro Selic, é corrigido pela taxa Selic vigente. Qual que é a taxa Selic vigente hoje? 13,65% ao ano. Ô Gui, como é que eu trago essa taxa aqui para um dia? Vale lembrar, a periodicidade utilizada do mercado financeiro, a mais comum, a convencional, é de 252 dias úteis. Ou seja, quando você fala, todo dia está rendendo a taxa Selic, você tem que verificar quanto essa taxa aqui de 13,65% ao ano equivale para o período de um dia, considerando que um ano tem 252 dias úteis. Bom, como é que eu faço essa continha? Bem simples aqui, A continha para você fazer é 1 mais o nível de taxa que a gente vai colocar aqui da Selic, ou seja, qual for a Selic vigente na época, e aí você vai elevar por 1 dividido por 252. Quando você eleva uma taxa percentual, por 1 sobre 252, você está verificando exatamente qual que é aquele nível de taxa para o período de um dia. Você está transformando uma taxa anual em uma taxa diária. Qual que é o resultado dessa continha aqui? Significa que 13,65% ao ano equivale a uma rentabilidade de 0,0508% ao dia. Então funciona basicamente dessa maneira. Quando você compra um título atrelado à taxa Selic ou atrelado à taxa do CDI, 100% do CDI, ele vai render mais ou menos 0,0508% ao dia. Acontece que o seguinte, você não fixou a remuneração do seu título Tesouro Selic a esse nível de taxa quando você o comprou. Basicamente, o que eu estou dizendo para você é que seu ativo ele pode mudar a remuneração de um dia para o outro se o Banco Central decidir alterar a taxa Selic. Quer um exemplo? Então vamos supor que você investiu 10 mil reais em um Tesouro Selic e a taxa Selic era de 13,65% ao ano. Isso significa que ele vai render 0,0508% ao dia. No primeiro dia, o valor acumulado vai ser de R$ 10.005,07, mais ou menos. Isso em um dia. Vamos supor que, olha só, no primeiro dia, no final do primeiro dia, o Banco Central foi e alterou a taxa Selic. Alterou a taxa Selic para quanto, Gui? Para 15% ao ano. Vamos supor. Logo, a taxa Selic aqui vigente no segundo dia é de 15% ao ano. Qual que é a equivalência de uma taxa diária? Ou seja, qual que é a taxa Selic diária, de uma taxa Selic de 15% ao ano? Então a gente vai fazer a mesma continha aqui, 1 mais 15%, e aí você vai elevar por 1 sobre
252, beleza? Olha só, uma taxa de 15% ao ano, quando você traz para um período de dia, não vai ser algo muito diferente aqui desse 0,0508% ao ano. Vai dar mais ou menos 0,0555% ao dia. Ou seja, aí eu peguei, o Banco Central mudou a taxa Selic, né, aqui no final do primeiro dia. Agora, no segundo dia, ele não vai render mais 0,0508. Ele vai render 0,0555%. Ou seja, qual que vai ser o saldo acumulado aqui no segundo dia? Você vai estar com um saldo de mais ou menos R$10.000, R$10,63. Isso aplicando essa taxa aqui, Selic, vigente ao dia. Eu vou tentar resumir isso aqui sem cálculo. Você investir no Tesouro Selic é como se você fosse contratado por uma determinada empresa. E essa empresa te falasse o seguinte: olha, o seu salário ele vai ser pago ao dia, beleza? Você fala, beleza. Acontece que o seu salário ele pode mudar ao longo do tempo. A cada 45 dias a gente toma a decisão de alterar ou não a sua remuneração. E a gente pode aumentar a sua remuneração ou a gente pode reduzir a sua remuneração. Você fala, ok, aceito. Então a cada 45 dias a sua remuneração ela pode se alterar, subindo ou caindo. Perfeito? Então o que acontece numa empresa desse tipo, por exemplo, né? No primeiro dia ela fala o seguinte, olha, vou te pagar, né, pelos próximos 45 dias, exceto se eu precisar tomar alguma decisão rápida no meio do caminho, né, e urgente, vou te pagar, por exemplo, R$100 ao dia, beleza? Você fala, beleza, eu aceito. Só que, ó, já te aviso, isso daqui pode mudar, primeiro, no meio do caminho, se eu precisar tomar alguma decisão urgente, e segundo, pode se alterar daqui a 45 dias. A cada 45 dias, você fala, perfeito, aceito. Primeiro dia tá recebendo R$100. Segundo dia R$100, parou 45 dias, passou-se 45 dias, o Banco Central, né, no caso essa empresa aqui, ela pode chegar e falar, ó, devido às condições agora, né, mudaram, a gente não tá numa condição tão confortável, a gente vai mudar aqui a taxa de remuneração diária, o seu salário diário não vai ser mais de R$100, vai ser de R$95. Você fala, poxa, não quero. Não quer, o que você faz? Você encerra o contrato com essa empresa e você ficou com toda a remuneração que você recebeu ao longo do período que você trabalhou. Nada mais justo. Só que essa remuneração, ela pode também se elevar a cada 45 dias. Qual que é o ponto aqui? Perceba que é pouco perigoso, digamos assim, você trabalhar nessa empresa, certo? Porque eles te pagam um salário todos os dias. Não tem um determinado momento que eles vão te pagar uma taxa de remuneração, é no final do ano, é no final de um período de 3 anos. Não, todos os dias a empresa vai te pagando um salário. É por isso que o Tesouro Selic, ele tem menos risco, digamos, do que um tesouro pré-fixado, do que um tesouro IPCA+. Porque tudo que você recebe dia a dia fica na sua conta. Se você assistiu o vídeo do pré-fixado, a remuneração, o dinheiro que é descontado da sua conta, ele varia de acordo com o contrato que você fechou com essa empresa no início. Aqui não. Todos os dias o seu salário, ele vai caindo na sua conta, o que diminui muito o risco de você ter problemas, tá certo? De ter uma desvalorização com o valor do ativo indexado ao Selic, indexado ao CDI. Agora veja uma coisa, a gente falou de dois tipos de ativo. A gente falou primeiro dos pré-fixados e agora a gente falou dos pós-fixados. Percebe uma coisa, esse aqui ele tem um risco de oscilação alto, né? Ele pode ser alto, ou seja, oscilação de preços. A remuneração de uma pessoa que trabalha numa empresa pré-fixada, que foi a analogia que a gente fez no vídeo passado, ela pode ser em determinados períodos de tempo negativa ou bem positiva. No caso do pós-fixado, ela é mais estável, né? Você não tem o perigo de ter grandes desvalorizações ou grandes valorizações também. É um investimento mais estável e vai variando de acordo com a taxa Selic ou CDI vigente na época, tá? Naquele momento. Agora, o próximo vídeo da próxima semana, a gente vai falar de um ativo que são os indexados à inflação. Existe um problema aqui nos indexados à inflação? Não. Existe apenas um grau de complexidade a mais. Mas eu já pensei numa analogia também muito boa para te explicar como que eles funcionam, por que que o preço deles oscila de determinada maneira em determinados momentos. Por que que é mais complexo? Porque ele envolve uma característica, uma parte do preço desse ativo está aqui com uma característica mais pós-fixada e a outra parte está atrelada a uma característica pré-fixada. Então por isso que é muito mais complicado a gente explicar um ativo indexado à inflação, como ele funciona, do que como funciona um ativo pós-fixado ou do que um ativo pré-fixado. Agora você vai perguntar, Gui, quando que eu compro
compro um ativo pós-fixado. Por exemplo, agora a empresa, né, que me paga pós-fixada, paga uma remuneração diária ali, ela tá me pagando um salário alto, certo? Que é a taxa Selic ou a taxa do CDI, beleza? Então você deve pensar o seguinte, pô, vale mais a pena eu comprar títulos pós-fixados para minha carteira de investimentos, não é? Como se valesse a pena eu trabalhar para uma empresa que me paga dia a dia uma remuneração elevada, não é? Eu falo, nem sempre. Sabe por quê? Porque você tem, o que a gente estudou até o momento, né, que a gente viu vídeos aqui, dois tipos de empresa. A empresa que funciona no caráter pré-fixado, ela determina uma remuneração anual para você, né, um salário anual, e a sua conta pode variar negativamente ou positivamente de acordo com o momento, e você tem essa remuneração pós-fixada, de uma empresa pós-fixada que vai te pagando um salário, digamos assim, diário todos os dias de acordo com a taxa Selic, CDI vigente, que hoje estão muito altas. Só que olha só um ponto interessante. Quando as empresas que trabalham nesse caráter pós-fixado estão com esse nível de remuneração elevado, normalmente as empresas que trabalham nesse caráter pré-fixado, né, ou seja, os títulos pré-fixados, eles também te garantem uma remuneração elevada. Só que tem uma vantagem nos ativos pré-fixados. Eles te garantem uma remuneração elevada pelos próximos anos. Enquanto as empresas, ou seja, os títulos pós-fixados, eles te garantem uma remuneração elevada por curto prazo. Se daqui a 6 meses a taxa Selic, a taxa do CDI, começa a cair, a remuneração dos ativos pós-fixados começa a cair também. O seu salário, a sua remuneração diária, né, ela começa a cair também junto com a taxa Selic e do CDI. E quem comprou o pré-fixado? Quem comprou o pré-fixado pré-fixou uma taxa de remuneração, um salário anual elevado pelos próximos anos e tende a angariar bons retornos desses investimentos, desse trabalho, fazendo analogia com empresas. Se você está meio perdida com a explicação, vale você voltar no vídeo da semana passada, que a gente falou sobre como funcionam os ativos pré-fixados. Eu vou deixar o vídeo na descrição desse aqui também, como funcionam os pré-fixados, e aí você vai entender melhor toda a lógica que a gente falou aqui de como funcionam os ativos pós-fixados. É isso, se você gostou, clique em curtir, compartilha, se inscreva no canal, porque semana que vem a gente vai falar dos ativos indexados à inflação. E aí é onde o filho chora e a mãe não vê. Te espero lá.